Olá pessoal, nós estamos agora na nossa terceira videoaula e hoje a gente vai falar sobre aprendizagem de máquina. É um tema bastante interessante, visto que a habilidade de aprender é uma habilidade inata do ser humano, não é mesmo? Então, se a gente pensar assim, como é possível que uma máquina, né, que um computador aprenda sobre um determinado contexto, né, com base em algumas experiências dele dentro desse contexto e possa tomar decisões em contextos similares. Então, essa é a ideia da aprendizagem de máquina. Nós podemos classificar as técnicas de aprendizagem de máquina basicamente em dois tipos, o supervisionado e não supervisionado. As técnicas que são supervisionadas quer dizer que você precisa informar, né, para essa máquina alguma coisa, né, do mundo onde ela precisa aprender, né, e para que ela use de comparação, de aprendizagem, e ela vai poder te dar resposta depois sobre objetos, sobre exemplos que ela não conhece. Então, assim, existe uma certa entrada de dados, né, que o ser humano tem que fazer para que essa aprendizagem ocorra e também futuramente para que a gente consiga validar, né, se as decisões tomadas foram acertadas ou não, né? No caso não supervisionado, as técnicas não supervisionadas, não se dá nenhuma informação para o computador. O computador, com base em critérios, né, pré-definidos, ele vai lá e toma determinadas decisões. Nós temos aí, basicamente, supervisionado a classificação e a regressão, nós vamos falar sobre elas, e não supervisionado o agrupamento, que a gente também chama de clusterização, e regras de associação. Vamos lá. Para que a gente pense nessa questão do aprendizado de máquina, a gente tem que considerar todo o processo de descoberta de conhecimento. Então, não é uma coisa simples, né? A gente considera que no mundo existe um certo conjunto de dados, né? Vamos seguir aí pelo diagrama. Então, esse certo conjunto de dados, nem tudo que está nele talvez seja interessante para a aplicação que a gente quer usar a aprendizagem de máquina. Então, existe aí uma pré-seleção, né, de quais dados aí que são os dados de interesse para certa aplicação, para a tomada de decisões. Então, com base nesses dados de interesse, pode acontecer de haver um pré-processamento, eu posso verificar ali quais dados estão errados, incongruentes, a entrada de dados foi mal feita, então talvez eu tenha que fazer algumas correções, talvez eu tenha dados nulos, né, não foram respondidos, eu tenha que fazer alguma imputação de dados, de forma a não gerar uma tendência, né, a essa tomada de decisão, mas para que o algoritmo funcione melhor, talvez eu tenha que fazer uma imputação de dados. E aí, depois disso, pode ser necessário um processo de transformação, onde eu tenha que fazer, por exemplo, uma normalização, ou uma transformação de dados numéricos para dados categóricos. Por exemplo, eu vou considerar aqui que tinha a idade lá, a idade 7. Se ele está na faixa de 0 até 12, eu digo que é criança. Se ele está na faixa de 12, de 13 até 18, eu digo que é jovem. E de 18 acima, eu digo que é adulto. Então, os dados que eram numéricos podem ser transformados de forma a virar criança, jovem, adulto, né? Categóricos. Isso pode acontecer, essa transformação nos dados, né, em alguns dos dados, e depois disso eu rodo um algoritmo para detectar padrões ali dentro, né? Então o algoritmo de descoberta de conhecimento vai verificar ali naqueles dados, vai gerar aqui uma aprendizagem com base naqueles dados e vai dar para a gente um resultado que é o conhecimento que ele adquiriu. Com base nesse conhecimento, nós podemos entrar com vários dados
diferentes que ele não conhecia, né? E falar, e agora, nesse contexto, qual a decisão você toma? Né? E o algoritmo, quer dizer, a máquina deve ser capaz de tomar decisões nesse sentido, tá? Ok, nós vamos falar agora sobre o processo de classificação. Nesse processo, pressupõe o seguinte, que você tem um conjunto de dados que você vai fornecer para o computador, e aí ele vai aprender sobre esses dados. No caso aí, no exemplo, ele vai dizer se o cliente é considerado um cliente de baixo, alto, médio ou alto risco, né? Quer dizer, se ele tem propensão a dar calote, a não pagar, ou se não, se ele é um bom pagador, se ele tem, com base, né, no que se conhece, nas características dele, é possível prever que ele vá pagar a dívida na loja. Então, esse sistema ele vai ter que julgar. O sistema de classificação ele serve para julgar. Então, uma certa quantidade de dados vai ser dado para esse sistema e ele vai aprender sobre os clientes. Então, assim, nós temos aí um aprendizado supervisionado, quer dizer que vários clientes, alguns que são bons pagadores, alguns que enrolam um pouquinho, mas pagam, outros que são mal pagadores, e a gente joga esses dados no computador para ele aprender o perfil de cada um. Uma vez que ele entendeu, o algoritmo entendeu o perfil de cada um, eu vou chegar com um novo cliente, um cliente X, e falar, esse cliente, qual é a chance que ele tem de ser um mau pagador, de ser um bom pagador, de ser um pagador de risco médio, né? Então, o algoritmo deve me dar uma resposta de qual o grau de risco que eu tenho em oferecer ou algum empréstimo, fazer alguma venda para esse determinado cliente, né? Isso aí é a classificação. Então, a classificação ela é utilizada quando eu tenho duas ou mais classes possíveis, igual no caso aí, 3 classes, né? O risco médio, baixo e alto. Então, tenho 3 classes. Então, eu posso ter num conjunto assim de vários objetos, várias imagens, por exemplo. Eu forneço avião, cadeira, televisão, um cachorro, uma janela, uma pessoa, pronto. Ofereci várias imagens para o algoritmo. E aí o algoritmo vai aprender o perfil daquelas imagens. Depois disso, ela pode vir para mim, depois desse aprendizado gerado, eu posso querer que ele me diga uma nova imagem, apresento para ele, e aí ele vai dar para mim esse retorno, vai falar assim, isso aí que você está me apresentando é um cachorro. Isso aí, eu tenho assim, 70% de certeza que isso aí que você está me apresentando é uma cadeira. E assim por diante. Então, os algoritmos de classificação funcionam dessa forma. Percebam que a gente pode entrar com dados textuais, numéricos, geralmente é bom porque os algoritmos aprendem de forma mais fácil com dados numéricos, mas de repente a gente pode utilizar imagens também. Quando a gente usa esse tipo de dado e a gente diz que o algoritmo ele aprende sobre esse conjunto de imagens ou de vídeos, a gente está falando até de uma sub-área que chama visão computacional, que eu vou apresentar para vocês melhor em relação à minha pesquisa de dissertação, que tem a ver com isso daí, beleza? Então, nós temos também a regressão, que também é supervisionado. Aqui no caso, é um tipo de classificação, no entanto, não são com classes. A regressão, ela vai me estimar um valor, tá? Ela também é chamada de estimação por alguns autores. Então, se eu tenho aí um salário, nesse exemplo aí, assim, ó, em 5 anos de experiência, eu tinha um salário que é aproximado de 40, que está em mil, né? Em $1.000, 40 mil dólares. Com 10 anos de experiência, eu tinha lá por volta de 60 mil dólares. Com 20 anos, eu cheguei a isso aqui, a quase 100 mil. Quando eu tiver com 30 anos de experiência? E aí? Então, o algoritmo ele deve ser capaz de me dizer, né, prever um futuro com base em alguns dados que eu dei para ele. Então, se eu forneci dados anteriores para que ele aprenda, então eu estou falando de um processo supervisionado. Nesse caso, ele não vai decidir entre classes, mas ele vai me retornar um valor real. Então, esse valor, aí no caso em dinheiro,
né? É uma previsão de salário. Então, eu digo que é um processo de regressão. E agora, por último, nós vamos falar sobre as regras de associação, que é um tipo de tarefa não supervisionada. Por quê? Porque eu não vou fornecer dados. O algoritmo ele já tem lá internamente algumas regras, né? Então, o programador vai criar lá algumas regras. As regras de associação acontecem quando você tem alguma coisa do tipo A implica B, né? Onde A é a condição para que B aconteça. Então, se A aconteceu, B acontece. É essa a situação. Então, quando eu tenho esse tipo de relação nos eventos, nos dados, eu posso utilizar regras de associação para prever se determinados eventos vão acontecer, né? Nesse caso aí, ilustrativo também, a gente vai perceber que, olha, consumidores que compraram este item, banana, também compraram, isso aqui deve ser um mel, cenoura, pão, leite, né? Coisas do tipo, né? Então, olha que a senhora aqui, ela fica curiosa olhando para a situação. Quer dizer, eu ia comprar banana, mas banana com leite, de repente eu faço uma vitamina. Ou banana com pão, mel, sei lá, tô pensando no café da manhã. Ou banana com cenoura, não sei, eu vou fazer um bolo. Não sei, quer dizer, não se sabe qual que é a exata relação, mas existe uma relação. Vamos supor que a gente fizesse isso no olhômetro, né? Então, o comerciante ficasse lá observando. Todo mundo que entrou, que comprou banana, levou cenoura. Todo mundo que entrou, que comprou banana, muitos, né, do que entraram, que compraram banana, levaram também pão e leite. Ou, em outro momento, levou banana e mel, né? Talvez tenha alguma sobremesa específica que pode ser feita com esses dois ingredientes. Então, muitos donos de comércio antigamente faziam muito isso no olhômetro, né? E utilizavam dessas percepções para fazer sugestões para os seus clientes. Agora, né, a gente tem essa possibilidade de que a própria máquina faça isso. E é claro que vocês já viram em sites aí, por exemplo, no Facebook, você entra lá e de repente aparece lá para você determinada mochila com determinado personagem, heróis infantis masculinos, né? Aí você pensa, realmente, eu fiz uma pesquisa em algum momento no Google sobre mochila, né, para eu comprar para o meu filho na internet. Mas por que está aparecendo, então, anúncios no Facebook para mim? Ou em outros sites, né? E aí essas relações começam a acontecer. Se você tem costume de comprar online também, por exemplo, você comprou lá na americanas.com. Se você comprou lá um determinado livro de uma determinada área, ou um CD, eles começam a te oferecer produtos similares. Coisas que podem ser do seu interesse também, né? Então, isso é dado pelas regras de associação, que o sistema está gerando dados lá, possibilidades, né, com base no perfil dos consumidores. Nós temos também o agrupamento. O agrupamento, também chamado de clusterização, a gente chama de clusters os grupos, né? Ele é dado por alguma métrica interna que o algoritmo utiliza, então ele também é não supervisionado, né? Não se fornece nenhuma informação prévia para esse tipo de algoritmo. Então, o algoritmo de agrupamento, ele já tem alguma métrica interna pré-definida, algum tipo de medida ou métrica de similaridade. Quando a gente fala de métrica de similaridade, é o quão um objeto pode ser parecido com outro. Isso, se a gente considerar em um gráfico de duas dimensões, quer dizer, utilizando duas características, eu posso colocar um ponto aqui, e a medida ser dada justamente pela distância euclidiana entre esses dois pontos, né? Quer dizer, quanto mais próximo, mais parecidos são. Quanto mais distantes, mais diferentes são, ou menos parecidos são, né? Então, quando eu tenho esse tipo de algoritmo, eu posso agrupar de acordo com características que os tornam comuns e que a princípio eu nem sei informar, por isso que eu nem dou dados para esse algoritmo. Quando a gente pega esse exemplo aqui, ó, eu tenho essas várias formas e
de cores diferentes aqui. Eu posso agrupar, por exemplo, por cor. Aí eu vou estar colocando aqui em vermelho e uso aqui em amarelo. Um outro critério poderia ser forma. Aí aqui eu tenho os elípticos e os retangulares, né? O outro critério poderia ser cor e forma, uma combinação desses dois critérios. Aí aqui eu tenho os elípticos vermelho, retangulares vermelho, elípticos amarelos, retangulares amarelos. É claro, então, que essa medida de similaridade que o algoritmo usa vai dizer muito da qualidade desse agrupamento. E onde eu uso esse tipo de tarefa? Se você for pensar em agrupar, por exemplo, perfis de clientes que você tem. Vamos supor que você seja de uma empresa bem grande, que tenha várias lojas e que tenha muitos clientes. Esses clientes compram, né, você tem uma certa quantidade grande de clientes que compram com determinada frequência, só que você quer identificar grupos específicos para fazer ofertas específicas. Tipo assim, no Dia das Mães, então eu vou oferecer para mulheres entre idade tal e tal, determinado tipo de produto, oferta, promoção e por aí vai. Como é que eu conseguiria identificar esses perfis, esses grupos de clientes? Não é que eu tenho que dar nomes a grupo. Sei lá, eu posso chamar de grupo A, B, C, D. Não grupo de mães, grupo de pais, grupo de profissionais, grupos de adolescentes, grupos... Não necessariamente eu tenho que dar nomes, tá vendo? Não é uma classificação. As pessoas costumam confundir. Não é uma classificação. Eu não necessariamente tenho que dar nome ao resultado desse agrupamento, ao resultado que aparece aqui, ó. Eu não tenho que dar um nome, mas eu sei que de alguma forma existem características ali, de acordo com essa medida de similaridade que eu estou utilizando, que os agrupam, né? Quer dizer, que os tornam similares, pertencentes a um único grupo, tá? Então eu poderia jogar todos os dados aí de idade, de histórico de compras, de faixa salarial, enfim, de endereço, dentro de um algoritmo de agrupamento e ele dizer para mim, ó, tais clientes são grupo A, tais clientes grupo B, tais clientes grupo C e assim por diante, né? E aí eu poderia olhar para esses grupos e tentar interpretar. É claro que essa interpretação do agrupamento, né, e a utilização disso já é tarefa da pessoa que está utilizando o sistema. Uma outra forma que a gente pode pensar também vamos jogar todo mundo em um grande grupo e ver quem se desvia desse grupo. Nesse caso, a gente chama de detecção de anomalias. É um caso específico, né? Então, aqui, percebo que essa aqui é uma anomalia. Onde eu posso utilizar? Aqui, no caso, tem, colocando exemplo, onde eu posso fazer uma detecção de fraudes, por exemplo. Ó, todos os clientes ofereceram cheques, né? E os cheques foram compensados e deu tudo certo. Nesse caso aqui, aconteceu, pode ser uma fraude, porque tem alguma característica diferente naquela pessoa, né? Naquele procedimento, com aquele cheque, que levou o sistema a identificar como um ponto distante dos demais, tá? Então, nesse caso, a gente pode identificar como uma possível fraude. Então, a detecção de anomalias, ela pode ser útil quando você, na verdade, você quer identificar uma regra geral para todo mundo e verificar quem são quais desses exemplos que fogem muito dessa regra, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos falar um pouco na próxima aula sobre sistemas especialistas e como isso tem afetado nas pesquisas e na nossa vida cotidiana. Até mais!